Está no ar o Ciranda da Cidade. Festas de fim de ano, via de regra, sobrecarregam de tal maneira os aeroportos brasileiros, tanto as estações de embarque como o espaço aéreo localizado nas terminais, que os atrasos são inevitáveis. Tem atrasos que são suportáveis, mas em excesso causam aborrecimentos impossíveis de suportar. Fica num aeroporto com seu voo marcado para as 8 e já são 4 da madrugada e nada de... Você vê quanto que é bom. Muitas vezes a infraestrutura aeroportuária também deixa a desejar e se soma ao movimento excessivo e o caos então se estabelece. Eu não estou aqui nem levando em consideração os movimentos de oportunistas de plantão que volta e meia resolvem promover reivindicações trabalhistas de aeronautas e aeroviários, justamente nessas ocasiões, tumultuando ainda mais a atividade aeroportuária. Bom, hoje a boa notícia é que uma nova torre de controle está sendo inaugurada em Congonhas. Ok, autorizado Serra Whisky, India Whisky, flight level nível 360, Apple Lima 201 na posição Eco, Quebec Alfa, uniforme Alfa Lima, depois visual DCT. FOB 1 Alfa, negativo, vai executar FOB 1 Bravo, ok? Transição Rio Claro. Neste momento, a imprensa de São Paulo está lá, conhecendo as novas instalações dessa torre, que foi construída numa época em que os aviões comerciais modernos transportavam 28 passageiros, os bimotores Douglas DC-3 excedentes de guerra, também os cortes de comando. Logo em seguida chegaram os Scania, bimotores a explosão movidos a hélice, esses já para 40 passageiros, é o que havia de moderno. Agora estamos na era do jato, mas a torre ainda é de 45. Na linha, o coronel aviador Fernando César Costa e Silva Braga. Ele é chefe do Serviço Regional de Proteção ao Voo de São Paulo. Coronel Braga, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com o senhor, coronel? Tudo bem, graças a Deus. Uma torre de controle tem responsabilidade direta na segurança das operações. Porém, depende dela a agilização das operações de um aeroporto também ou não? Sim, o controle maior nesse sentido aqui dentro da terminal é da APP. A torre seria a parte final do controle. Ela que dita o ritmo de decolagens e pouso das aeronaves. Então, se uma aeronave está para pouso, a pista tem que estar livre para efetuar o pouso, ou o inverso, quando ela for decolar. E essa responsabilidade toda é do controlador da torre de controle. Essa nova torre, com os equipamentos que dispõe agora, poderá diminuir os espaços entre um pouso e outro, ou eles já estão nos limites? Não, o espaço entre um pouso e outro, ele é ditado por normas internacionais. Aqui em São Paulo, não, em qualquer terminal, a distância mínima de 3 milhas entre uma aeronave e outra. Aqui está em torno de 1 minuto e 30 segundos. Nós procuramos trazer nessa vazão no sentido de poder um melhor aproveitamento do sistema de pistas aqui de Congonhas. Quantos movimentos, coronel Braga, quantos movimentos diários são registrados em Congonhas só de asas fixas? Porque, deixa eu explicar disparado que movimento é a operação de pouso e decolagem, asa fixa são os aviões. O senhor tem esses números de cabeça ou não? A gente trabalha mais ou menos em torno de 34 pousos por hora, movimentos entre pouso e decolagem, 34 movimentos por hora. E gira em torno de 600 movimentos diários. E helicópteros? Cabe à torre de Congonhas monitorar os helicópteros também? Devido a um posicionamento de cerca de 170 helipontos na final da pista 17 de Congonhas, que é a pista mais utilizada para pouso, foi necessário um estudo, foi feito um estudo desde 2004, e foi criada a posição de controle de helicóptero que fica nessa torre de controle. E nós controlamos nesse polígono na final da 17 em torno de 290 helicópteros por dia. A 17, para quem não está familiarizado com a aviação, é aquela no rumo de que região, de que bairro? A pista 17, ela passa por cima do Jockey e vem na direção de Congonhas.
Muito bem. Helicópteros, eles são monitorados pela Torre de Congonhas, são os que cruzam o aeródromo ou também aqueles que estão voando até cerca de 5 quilômetros do local? Afirmativo. São estabelecidos rotas especiais de helicóptero e quando eles ingressam, mesmo em condições visuais, eles ingressam nessa área, eles são estabelecidos pelo controle da posição da torre de controle e ela, com esse controle, ela tem como avisar as aeronaves que estão na final da posição de algum helicóptero ou outro que está voando de um heliponto em cima de um prédio, por exemplo, para o local. Aí o piloto, o comandante, na final, ele já fica ciente desse tráfego e pode ter uma segurança melhor na aproximação. O tráfego de helicópteros da cidade é muito grande, o senhor já enfatizou. Agora, é o mesmo controlador que está monitorando os aviões, que também monitora os helicópteros? Não, negativo. A posição de helicóptero é uma posição operacional, onde fica um controlador, e a posição de torre, onde controla os pousos e decolagens das aeronaves de asa fixa, é outra posição de controle. Porém, no mesmo ambiente, porém são duas posições diferentes. Isso que eu ia perguntar ao senhor, no mesmo ambiente? Afirmativo, no mesmo ambiente físico. A nova torre está com um maior espaço e isso é muito bom para os funcionários que lá trabalham. Agora, para os pilotos, o que é que significa? Ela foi dotada de equipamentos muito mais modernos que a anterior? A principal melhora, como já foi ressaltado, é a questão da altura, da posição dela, está mais centralizada em relação à pista, e também a questão da área da cabine, que teve um acréscimo significativo, porque devido a esse aumento de tráfego aqui em Congonhas, novas posições operacionais para os controladores foram criadas e a cabine agora de pilotagem ela está muito mais tranquila para eles. Então isso contribui muito para manter a segurança, elevada segurança operacional que nós temos. E isso se reflete para o piloto e também para o usuário, o passageiro como um todo. E novos sistemas foram integrados. Hoje existem sistemas na torre que podemos explicar como todo o controle de iluminação da pista, iluminação da própria cabine, tudo é feito automaticamente pelo controlador com uma tela de computador touchscreen. Agora, Coronel Braga, mudando um pouquinho, dia desses toda a imprensa divulgou, os passageiros enfrentaram sérios transtornos na Gol, companhia aérea, porque muitos dos seus aviões foram impedidos de decolar em Guarulhos. Culpou-se erroneamente o DCE, a torre de controle e até a empresa que administra aquele aeroporto. Depois veio a explicação. Os aviões da Gol, ou suas tripulações, não haviam se adequado ao programa Sirius. O que vem a ser esse programa Sirius? Bom, o programa Sirius é um programa implantado pelo DSEA. Existem outros programas no mundo, tem um programa implantado nos Estados Unidos, outro na Europa, outro no Japão. Bom, e o programa Sirius, aqui implantado no Brasil, que está capitaneado pelo DSEA, tem diversos projetos, cerca de 15 a 19 projetos. E um desses projetos é o projeto da implantação da navegação baseada em performance, que foi implantado agora no dia 12, no último 12 de dezembro. Mas esse projeto ele foi implantado com total coordenação, é uma demanda muito grande de atualização de equipamentos de bordo da aeronave, de atualização de visualização do radar para os controladores, é um envolvimento muito grande. Estava tudo, vamos dizer assim, tudo coordenado e com rotas alternativas para quem não estava ainda atualizado, vamos dizer assim. Por exemplo, tínhamos aeronaves que decolaram da Europa, da América do Norte, antes da implantação, que a implantação foi no dia 12 de dezembro, às 0 horas. Então, as aeronaves que decolaram às 21 horas, por exemplo, da Europa, essa mudança ele estava em voo. Então, nós já tínhamos conhecimento de todo esse movimento, tínhamos todo um preparo de rotas alternativas para podermos trazer essas aeronaves até o pouso aqui em Guarulhos. Agora, esse programa Sirius, ele não vai diminuir as distâncias, não vai encurtar as distâncias e não vai também aumentar a velocidade dos aviões. Porém, ele reduzirá o tempo de permanência do avião no ar entre um ponto e outro? A finalidade desse programa, basicamente, é adaptação à navegação por satélite.
certo? E com isso, nós vamos conseguir trazer numa rota mais retilínea, vamos dizer assim. E, consequentemente, a diminuição de tempo de voo. Alô? Sim, perfeito. A diminuição de tempo de voo, diminuição de consumo de combustível e, consequentemente, de emissão de gases na natureza. Que é um ganho para todo mundo, para quem está no ar, para quem está... Exato. Para todos nós. Hoje toda a aviação comercial brasileira já se adequou a esse programa ou não? Nem todos, é um processo, uma alteração muito grande. A grande maioria já se adaptou, já está com as suas atualizações feitas. Mas, como eu havia falado, nós estamos com rotas alternativas para atendermos a todos e, num futuro bem próximo, todos vão estar adaptados e equipados com esses novos equipamentos, com certeza. Coronel Aviador Fernando César Costa e Silva Braga, Coronel Braga, falando conosco sobre, entre outros assuntos, a inauguração hoje da nova torre do aeroporto de Congonhas, torre de controle daquele aeroporto. Coronel Braga, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, um forte abraço, Milton. Até a próxima. Até a próxima. Ele é o chefe de Serviço Regional de Proteção ao Voo aqui de São Paulo. Mas um dos setores mais interessados nessa melhoria do aeroporto de Congonhas, com a inauguração da sua nova torre, é aquele onde atuam os helicópteros. E não são poucos não, hein? Vamos ouvir o presidente da Associação Brasileira dos Pilotos de Helicópteros, Rodrigo Duarte, 2h13 agora. Boa tarde, comandante. Boa tarde, Milton. Muito obrigado pela oportunidade. Um prazer falar com os ouvintes da Rádio Bandeirantes. São Paulo é a capital mundial de helicópteros ou isso é um certo exagero, ufanismo da parte da gente? Não. Felizmente, né, São Paulo é sim hoje a maior frota de helicópteros por cidades do mundo. Essa condição só pode ser alcançada devido ao profissionalismo e à coordenação dos trabalhos que existe entre as agências reguladoras, o Departamento de Controle de Espaço Aéreo e os pilotos de helicóptero como um todo. Quantos helicópteros nós temos aqui registrados? Segundo os últimos dados da ANAC, são aproximadamente 450 helicópteros registrados somente na cidade de São Paulo, que torna a gente a maior cidade com registros de helicópteros no mundo. Depois de São Paulo, quais que estão mais próximos? Depois Nova York e Tóquio, né? Mas são características totalmente diferentes. A operação em São Paulo ela é grande, mas ela também é singular. Em lugar nenhum do mundo você tem uma operação tão diversa, complexa e grande como você tem aqui em São Paulo. A maioria dos helicópteros que operam na capital está baseada onde? Em Marte, Congonhas, em áreas particulares? Hoje a gente tem a distribuição dos helicópteros nos dois grandes aeroportos para a nossa aviação, que seria realmente Congonhas e Campo de Marte, mas existem também os heliportos espalhados na cidade. Então a gente tem um no Jaguaré, outro no Morumbi, um na cidade de Carapicuíba, um em Arujá, outro em São Caetano, outro em Diadema. Agora, os voos sobre São Paulo, sobre a capital, o piloto tem que estar atento aí de preferência em 2, 3 frequências ao mesmo tempo, porque o controle é feito não apenas por Congonhas, né? Sim, a gente tem a parte da coordenação feita pela Torre de Controle do Aeroporto de Congonhas, como bem dito anteriormente, que é uma área que separa os tráfegos dos helicópteros dos aviões que daquele aeroporto pousam ou decolam. E fora isso, tem a área de controle também, que é feita numa autocoordenação entre os helicópteros, né? Lembrando sempre que o helicóptero sobrevoando a cidade de São Paulo, ele está voando sob condições visuais, ou seja, ele está mantendo referência sobre grandes monumentos ou avenidas, rios, ferrovias ou estradas, e com essas referências, coordenando com os outros helicópteros, voando por perto, para manter a separação do tráfego e o fluxo ordenado das operações. Então os helicópteros eles têm corredores exclusivos aqui na capital? Exatamente. Imagina o espaço aéreo de São Paulo como um grande bolo com algumas camadas de recheio. Então a gente tem uma camada mais baixa, que é onde os helicópteros voam, uma camada intermediária, onde voam os aviões privados, uma camada um pouquinho além, onde voam os aviões de maior performance, operando justamente para pouso e decolagem no aeroporto de Guarulhos ou no aeroporto de Congonhas, e uma camada ainda superior, que são as aeronaves que estão vindo de outros lugares e vão só sobrevoar São Paulo para ir a outros destinos, como, por exemplo, aeronaves que estão vindo da Europa, indo para a Argentina ou para o Chile, que passam sobre a nossa cidade. E qual comandante Rodrigo Duarte, qual é
o limite superior desses corredores visuais sobre a capital para helicópteros ou essas camadas do bolo, como o senhor chama? O corredor mais alto que nós temos hoje aqui na cidade de São Paulo, ele está a 3.300 pés de altitude limite, né? 3.300 pés em relação ao nível médio do mar. Quando a gente fala em altitude de aeronaves, é sempre em relação ao nível médio do mar. Em relação ao nosso relevo da cidade de São Paulo está aproximadamente 2.400 pés de altitude, a gente está falando aí de quase 1.000 pés de separação vertical entre o solo da cidade de São Paulo e a altitude onde os helicópteros podem voar no mar. Está aproximadamente 1.000 metros. 1.000 metros, né? Era 500 no passado, com o decorrer do tempo e com as novas implementações que o Departamento de Controle de Espaço Aéreo proporcionou aqui na nossa cidade, a gente pode levar um pouco mais o nosso limite de altitude e isso traz benefícios, porque os helicópteros podem voar mais alto, provoca menos incômodo à população e tem mais espaço no caso de alguma manobra de emergência, caso necessário. Quantos helipontos nós temos só em São Paulo, hein? Nós já chegamos a ter quase 250 helipontos registrados. Hoje, as últimas contagens, contando helipontos em cima de prédios e hospitais, chega em torno de 200. E o helicóptero pode pousar em cima de qualquer desses helipontos aí? São liberados ou é preciso autorização? Como são helipontos privados, eles demandam uma autorização prévia do proprietário do heliponto. Salvo em emergência. Salvo em emergência. Emergência é liberado pousar de qualquer forma. Tem que, o fundamento da emergência é você manter a integridade física, não só dos seus passageiros, como também da sua aeronave. Quantas operações diárias de helicópteros são registradas na cidade de São Paulo? Na cidade de São Paulo como um todo, nós fizemos um estudo baseado nos dados divulgados pela Infraero, relacionados ao aeroporto de Campo de Marte e Congonha, e também pegamos os estudos dos heliportos espalhados na Grande São Paulo. Chega a aproximadamente 2.000 operações por dia aqui na nossa cidade. E em termos de Brasil, qual é a nossa frota? Em termos de Brasil, nossa frota é a quarta do mundo. Nós perdemos longe para os Estados Unidos, que são aproximadamente 12.000 helicópteros. Depois vem o Canadá com 2.800 helicópteros, a Austrália com 2.400 e aí entre o Brasil já estamos chegando em 2.100. Por que o curso de piloto de helicóptero é tão mais caro que o curso de asa fixa, de avião? O helicóptero ele é uma máquina que demanda muito mais manutenção do que um avião. Você imagina que a única coisa que gira efetivamente num avião é o motor, é a hélice ou a turbina. No helicóptero, além da hélice e da turbina, você tem ainda toda a parte de transmissão, componentes rotativos. São esforços muito grandes, muito violentos, que demandam uma manutenção muito mais criteriosa e permanente. E o mercado de trabalho para os pilotos de helicóptero está tão saturado quanto o mercado de trabalho para pilotos de avião? Não, nem tanto. O mercado de pilotos de helicóptero está um pouco mais folgado, entre aspas, né, do que os pilotos de avião. Mas nós temos uma grande quantidade de pilotos de helicóptero recém-formados que não conseguem colocação no mercado de trabalho. Em média, qual é o salário de um piloto de helicóptero em início de atividade? Varia muito, né, Pavão? Porque depende qual é o tipo de atividade que ele vai fazer. Se ele vai partir para uma reportagem aérea, se ele vai partir como copiloto de alguma operação já existente, se ele vai assumir um helicóptero de mais simples manuseio. Então, tudo é muito variado, não existe uma regra definida. Mas uns 2, 3 mil reais, com certeza, no mínimo. Acredito que sim. Por aí, eu acho que é um início, mas pode até ser mais. Depende muito de onde ele vai. O cargo de copiloto, por exemplo, dos helicópteros que operam na Bacia de Campos, para operação offshore, já é em torno de 6, 7 mil reais. Então é muito variado, não tem uma regra definida. Tudo depende do tipo de operação, do ambiente que ele vai voar, dos riscos envolvidos, é muito variado. Mas posso assegurar que é uma das atividades profissionais mais fascinantes. Você não tem rotina nessa atividade. Cada dia é uma emoção diferente, não é? É verdade. As emoções elas têm que ser contidas, né? Porque não pode ser emoções muito fortes, mas é uma emoção de estar voando sempre, observando as paisagens brasileiras, que são deslumbrantes. Nosso escritório ele tem uma janela panorâmica que fica alterando a cada segundo. É muito bonito, é muito fascinante esse trabalho de pilotagem, não só de helicópteros, como também de aviões. E só para encerrar, comandante Rodrigo Duarte, essa nova torre de Congonhas, que hoje está sendo inaugurada, a anterior era de 1945, imagine.
De que maneira, ou de alguma maneira, ela vai interferir no movimento dos helicópteros? É uma boa ajuda ou não? É uma excelente ajuda. A Torre Antiga é um monumento histórico, tombado inclusive se eu não me engano, pelo IPAM. Ela faz parte da paisagem ali do aeroporto de Congonhas, uma paisagem que todos os pilotos já conhecem muito bem. Eu, particularmente, desde criança, morando nas redondezas do aeroporto, sempre vi aquela torre e não consigo imaginar o aeroporto sem a Torre Antiga de controle. Só que era uma torre que foi desenvolvida na década de 40. Ela não tem mais capacidade física para suportar os novos equipamentos e as demandas de tráfego que o aeroporto de Congonhas hoje tem. Então, a torre nova foi construída, imagina só, a torre como o ápice do controle, aquela parte de cima onde você consegue visualizar todo o aeroporto. São várias posições de controle, não só controlando a área dos helicópteros, como também controlando posições de solo. Quando a aeronave pousa no aeroporto de Congonhas, ele tem que sair da frequência que está controlando a sua chegada para partir de uma frequência que vai controlar o táxi dentro do aeroporto, porque também tem um movimento enorme de aeronaves entrando e saindo dos seus portões de embarque e desembarque. Então, são várias posições e abaixo da torre ainda tem a parte de meteorologia, a parte de controle de espaço aéreo, tem a parte de execução de planos de voo. Então, é um grande escritório, é uma coisa enorme e, infelizmente, a torre antiga ficou muito pequena. Ou felizmente, né, porque isso trouxe o nosso progresso. E o nosso progresso exigiu com que essa torre fosse construída dessa forma que é hoje. Muito bem. Presidente da Associação dos Pilotos de Helicóptero, aliás, a Associação Brasileira de Pilotos de Helicóptero nasceu em 1995 como Associação dos Pilotos de Helicóptero do Estado de São Paulo. Hoje, antigamente era a FESP, hoje é a BRAF. Exatamente, a FESP ela cresceu, ela englobou as outras associações estaduais, porque a aviação de helicópteros ela é nacional, ela é muito grande. Hoje a BRAF ela é constituída por aproximadamente 2.200 pilotos, dos 3.000 pilotos que exercem atividade hoje aqui no Brasil. Muito bem. Eu uso aqui a linguagem, a BRAF, na verdade PH, quando se escrevia farmaceuticamente, o F tinha o PH tinha som de F. Na verdade é a BRAF, mas é o PH, então eu estou usando aqui a expressão como antigamente se pronunciava, né? Mas a BRAF é a Associação Brasileira dos Pilotos de Helicóptero e é a maior associação de pilotos civis de helicóptero do mundo. Muito obrigado, comandante Rodrigo Duarte. Um abraço ao senhor, hein? Eu que agradeço, um grande abraço. Ciranda.